Boa noite, meus irmãos queridos. Que a preciosa graça reconciliadora seja com todos os irmãos e o chamamento do Evangelho se mostre também a todos os amigos que estão agora conosco juntos, ouvindo as santas exposições do Salmo 23. Este é o dia do Senhor, o dia que o Senhor separou para a sua honra, glória e para o seu louvor. O quarto mandamento deve ser observado pelos santos com santidade, com temor, com obediência. Por isso estamos reunidos agora para glorificar o Senhor e convido a todos a abrirem suas Bíblias neste dia do Senhor para o nosso culto noturno, a santa pregação e exposição. Peço que abram suas Bíblias no Salmo 23, juntamente comigo. Salmo 23, o qual dirá, irmãos e amigos: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Agora, junto com nossas famílias, irmãos e amigos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, ó Deus eterno, Deus fiel, santo e glorioso, digno de glória, de majestade, de poder, que domina sobre todas as coisas e manifesta o seu governo de salvação e o seu juízo sobre toda a impiedade, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos. É a tua graça, Senhor, que determina nossas vidas. É o teu reto querer, Senhor, que é a nossa esperança. Por isso nós humildemente louvamos a ti, Senhor. E queremos humildemente clamar a ti para que a tua graça, Senhor, assista às nossas deficiências, tanto na nossa mente quanto no nosso coração. E que a tua graça, Senhor, nosso Deus, possa, pelo teu Espírito, Senhor, que é o bom Consolador, o Paráclitos, possa inclinar-nos para a verdade, sustentar-nos na verdade. Não permitas, Senhor, que os nossos pensamentos possam, ó Pai eterno, colocar-se no lugar da verdade. Que seja a verdade que antes reine e mostre o teu poder, Senhor, de conduzir nossas vidas no teu propósito. Que tu nos conduza, Senhor, pelas veredas da justiça por amor do teu nome, compreendendo que cada momento, mesmo os vales escuros, pertencem a ti, Senhor. E que nós, sendo o teu povo, Senhor, jamais estaremos sozinhos. Que tu nos sustente pelo poder da verdade, pelo teu Espírito Santo. Nós te clamamos isto a ti. Só tu podes revelar o Evangelho aos corações, Senhor, e às mentes. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e meus amigos, a situação que nós enfrentamos durante este período de pandemia colocou a todos nós, de certa forma, uns diretamente, outros indiretamente, mas colocou todos nós, de certa forma, sob as sombras da morte. Porém, a diferença é que nem todos estão na mesma condição neste vale de sombras da morte. O sofrimento e os vales escuros abarcam todos. Temos esta experiência hoje, bem grande, né? Bem evidente, aliás. Mas nem todos estão na mesma condição. E eu arrisco-me a dizer agora que até mesmo não importa o quanto estejamos sofrendo, nem todos estão na mesma condição pelo que passam.
Se nós abrirmos as Escrituras, veremos claramente isto. Por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 17, se nos diz que se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, aqui se nos diz que mesmo aqueles que são crentes verdadeiros, que são filhos que vão herdar o reino, ainda assim precisam se conformar ao sofrimento, porque o próprio Senhor Jesus Cristo se conformou ao sofrimento no seu ofício de salvação. Meus irmãos, há crentes angustiados? Há crentes que sofrem angústia? Angústias? Sim, evidentemente que sim. Mas se vocês olharem no Salmo, por exemplo, 91, que é um salmo que fala das mais profundas angústias, das mais profundas crises e conflitos com poderes das trevas e males naturais, o Salmo 91, verso 15 diz que eles não estão na mesma condição de todos. Nós lemos ali, no verso 15, que eles não estão sozinhos, quando o Senhor lhes diz, estarei com ele na angústia. Então, crentes sofrem angústia, mas, meus irmãos e meus amigos, não estão na mesma condição de todos. E este é o grande realismo bíblico refletido no Salmo 23. Por semanas nós estudamos, no verso 3, que um crente é restaurado, um crente é guiado pelas veredas da justiça, porque há um compromisso do próprio Deus com a glória do seu nome, em conduzi-los em veredas justas, santas e retas da sua lei. Mas uma vida reta, uma vida que está sob a lei de Deus, vivendo uma vida justa, não nos isenta de sofrimento. Não nos isenta de dor, de angústias, de dias difíceis. Este é o grande realismo bíblico, refletido agora no Salmo 23, verso 4. Adentramos hoje um assunto, irmãos e meus amigos, muito específico, a necessidade de crentes verdadeiros passarem por vales da sombra da morte. Bom, nós veremos, né, ao final, hoje dessa exposição, que nem todos passam sob a mesma condição. Nem mesmo os crentes entre si, e principalmente os crentes diferem dos que estão fora do Evangelho e estão sofrendo em vales escuros. Pois bem, a primeira questão que nós temos que considerar imediatamente é esta, que é um vale da sombra da morte. Nós temos aqui mais uma das metáforas relacionadas à vida cristã, neste grande salmo, maravilhoso Salmo 23, de como o pastor vai conduzir as suas ovelhas. Ela poderia ser conduzida a andar em vales designados como sombras da morte. Em hebraico, sombras da morte é salmavet, sombras mortais ou sombras da morte. Mas vamos ver primeiro a palavra vale. Vale aqui é um lugar sombrio, segundo essa qualificação, sombras da morte. Porém, pastores não conduziam suas ovelhas à noite. Então a metáfora tem um fundo aqui contextual, histórico, cultural muito interessante. Os pastores não conduziam suas ovelhas à noite. Então nós temos aqui na realidade esse vale é uma ravina. Pode ser um lugar estreito, mas pode ser também uma planície bastante ampla, em que as formas rochosas cederam, a vegetação secou, e há então aqui um lugar escuro, sombrio, passagens que podem esconder perigos, gerar medo, pânico. E a expressão hebraica sombras da morte, que completa essa ideia da ravina aqui, não significa necessariamente morte física no hebraico. Nem sempre é morte física no hebraico. Pode indicar nas escrituras sofrimento profundo, perigo extremo, uma passagem pela qual a pessoa, aquela ovelha, refletindo o cristão, vai passar e está sofrendo perigo, está sofrendo dor e sofrimento e medo. A expressão hebraica salmavet, né, junto com a expressão vale, a expressão hebraica não possui
como significado maior a morte em si mesma, embora possa envolver essa ideia. Mas Vale da Sombra da Morte possui a ideia de uma dor intensa, de tristeza, de abatimento, que gera perigo. Precisamente, né? O que seria então um Vale da Sombra da Morte? Seria uma condição de dor, uma condição de sofrimento, de tristeza, que facilmente pode acarretar um profundo medo, terror, sensação de perigo. Vale da Sombra da Morte pode envolver, nas Escrituras, onde essa passagem, esta frase, aliás, esta expressão ocorre, pode envolver várias coisas naturais, como doenças, perdas, acidentes, pode envolver perseguição, depressão, angústias, incertezas, mas também pode envolver conflitos sobrenaturais, elementos sobrenaturais que envolvem esses vales, como os conflitos espirituais com os dias maus, com potestades e poderes contrários a Deus no mundo espiritual, com o nosso inimigo espiritual. Bem, meus irmãos e meus amigos, nós não vemos um só momento, todavia, nas Escrituras, nos ensinando a negar a realidade dos vales de sofrimento e dor. Em nenhum aspecto. Aliás, o pensamento das Escrituras é ao contrário, é para nós entendermos a realidade deles e nos posicionarmos, mesmo na vida cristã, acerca deles. Então eu convido a todos para lermos um texto de crucial importância. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 4 e no verso 12. Por favor, abram ali. Na primeira Epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4 e no verso 12. Onde nós lemos: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Bem, vejam que o apóstolo Pedro, em relação a todos os seríssimos problemas de perseguição, provação e rejeição nas famílias daqueles crentes e todo o mal que eles estavam passando ali, meus irmãos e amigos, Pedro chega mesmo a afirmar: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranheis, a palavra estranheis, o verbo estranheis, no original grego vem de renizeste. Renizeste é como se Pedro estivesse dizendo, em outras palavras, não fiquem surpreendidos, não achem estranho o fogo das provações. Então, nesta palavra grega estranheis, na expressão não estranheis, Pedro está exortando, há também a ideia bíblica de não se escandalizem, não se ofendam, pensando que estas coisas, estas dificuldades não podem acontecer com vocês pelo fato de vocês serem cristãos. Não use esse tipo de raciocínio, isso não é real. A vida cristã envolve vales escuros, envolve dificuldades. Bem, mas agora chegamos a uma questão muito crucial para todos nós esta noite, nesta introdução ao verso 4. Por que os salvos necessitam passar pelo vale da sombra da morte? Uma das mais fortes ênfases na falsa religião ou na religiosidade geral, antibíblica hoje, irmãos e amigos, uma das mais fortes ênfases da religião falsa em nossos dias é que as pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm fé, que estas pessoas não devam mais sofrer. Porém, as Escrituras nos levam imediatamente para uma outra direção, a direção exatamente contrária. As Escrituras nos levam a questionar, não só a ver que isso é real, o sofrimento na vida cristã, mas nos levam a questionar qual é a necessidade que eu tenho de passar por isto. E também elas nos levam a questionar qual a condição que eu estou, na qual eu estou passando por este vale.
Meus irmãos e meus amigos, o Salmo 23 não nega terminantemente que crentes verdadeiros não possam passar pelo vale da sombra da morte. Esta é a primeira negativa. Que a vida cristã não está isenta de vales escuros, sombrios, vales da sombra da morte. Não. Mas há uma outra negativa também que temos que considerar aqui no Salmo 23, verso 4. O vale da sombra da morte, no Salmo 23, aqui, nessa experiência do salmista Davi, não se dá por causa de uma condição pecaminosa. Esta é outra negativa que temos que ter em mente. Ao contrário, também, Davi fez uma grandiosa afirmação no verso 4 da sua condição nas mãos de Deus. Ele cria na providência divina que viria em sua direção quando os dias difíceis e de provações severas viessem, quando ele passasse por vales perigosos. É interessante no original hebraico como começa o verso 4. Em nossas traduções é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No original hebraico, o texto inicia com o advérbio gan. O advérbio hebraico gan, que pode ser traduzido também, assim como. É como se o salmista Davi, ele está acrescentando no verso 4 algo ao que ele havia falado anteriormente no verso 3. Ele acrescenta algo que ele havia falado, aquilo que ele havia falado no verso anterior. Do que ele estava falando no verso anterior? Vejam nas suas Bíblias no versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora, ao iniciar o verso 4, ele diz, assim como, ou se preferirem, também, né, em nossas versões, ainda, embora eu tenha de passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Este tipo de raciocínio é completamente diferente da condição de alguém que está contra o reto querer de Deus. Alguém que estava em desobediência, vivendo de modo contrário à vontade do Senhor. Davi não está falando no verso 4 de si mesmo como alguém que não se sujeitava às veredas da justiça, que não se deixava guiar nestas veredas. Não. Ao contrário, ele diz que estava sendo guiado pelo Senhor. E mesmo assim, era possível que ele tivesse que passar por períodos escuros, tenebrosos, mas ele confiava na providência do Supremo Pastor, que ele havia afirmado no verso inicial, que nada, não deixaria que nada lhe faltasse. Pois bem, irmãos e meus amigos, nós temos que responder, todavia, nós ainda não respondemos, todavia, a questão. Vimos que o verso inicial nos deixa sob a vista da necessidade de passar. Pois bem, mas nós ainda não respondemos a questão. Por que os santos, os filhos de Deus, têm que passar pelo vale da sombra da morte? Mesmo que eles tenham, como vimos no verso 3, andando, sendo guiados pelas veredas da justiça. O assunto agora requer de nós doutrina bíblica geral, detalhamento bíblico da condição de crentes que passaram e viveram momentos escuros, sombrios e temerosos, e momentos de temor, de perigo. Então, meus irmãos e meus amigos, a primeira grande razão por que crentes passam por vales da sombra da morte é que estes vales, o vale da sombra da morte, abre o caminho, muitas vezes, para a manifestação da glória do Senhor nos verdadeiros crentes. Muitas vezes os vales escuros são um caminho para que Deus seja glorificado nos verdadeiros crentes. Vemos muito disto acontecendo nas Escrituras, meus irmãos. Por exemplo, quando Israel, no Antigo Testamento, foi colocado em Pi-Hairot, de fronte de Baal-Zephon, entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. A angústia que aqueles
crentes passaram. A aflição que eles passaram momentaneamente. E meus irmãos e meus amigos, todavia, Deus abriu o mar vermelho, a destra da salvação, a mão poderosa de Deus se mostrou e os salvou. E lembramos disto no cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, verso 5. Por favor, abram ali, no livro de Êxodo, no capítulo 15, verso 5. Êxodo, capítulo 15, versículo 5. Êxodo capítulo 15, verso 5, onde lemos. Êxodo capítulo 15, verso 6, irmãos, desculpe. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. A tua destra é gloriosa em poder. Há uma glória suprema manifestada quando o Senhor vem socorrer os seus. Meus irmãos, vemos também isto em outros vários textos bíblicos, quando o Senhor está junto a Daniel, com ele na cova dos leões. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando são colocados injustamente ali na fornalha de fogo ardente, e há mais uma pessoa com eles naquele vale de sofrimento. A glória de Deus se evidencia quando todos os recursos humanos, os limites humanos são muito mais expostos. Quando passamos por isto e os limites humanos se tornam expostos, não vemos mais ajuda em ninguém, e nem em nós mesmos. Toda a realidade fica muito mais clara para o crente na manifestação do Senhor na sua condição. Ou seja, que aquelas coisas nunca saíram do seu controle. Nunca saíram do seu glorioso controle, que somente Deus é o Senhor. E que aquele momento pelo qual passamos, por mais sombrio que tenha se mostrado, por maior que tenha sido o medo, fora um meio de Deus demonstrar a sua excelsa soberania, a sua providência em nosso favor. Mas um elemento prático aqui também, que deve ser considerado nesta primeira razão, porque um crente pode passar por um vale da sombra da morte. Alguém pode perguntar em termos práticos, como o crente deve reagir? Ainda deixarei isso para as lições finais, mas eu posso adiantar que o nosso problema é pensar que os crentes bíblicos, esses crentes que passaram por vales escuros, que eles não sofreram estas pressões. E que eles tiveram, no caso deles, a fé se manifestou automaticamente. Mas digo-lhe, meu amado irmão e minha amada irmã em Cristo, a fé verdadeira não é automática. A fé verdadeira necessita exercitar-se. Ela precisa de exercício. Nunca pense assim. Ela precisa de exercício. Ela não é automática. O que fazer então? Exercite a sua confiança no fato de que o Senhor será glorificado nisto pelo que você está passando. Mesmo que esteja sob grande pressão, mesmo que as dificuldades sejam enormes, que ele realizará o seu propósito e que ele será glorificado. Exercite a sua confiança, a fé verdadeira nisto. Leiamos um texto de extraordinário alcance sobre este raciocínio, irmão, neste raciocínio. O Salmo 116, voltemos ao livro dos Salmos. O Salmo 116, agora o verso 10. Salmo 116, verso 10. Meus irmãos e meus amigos, onde nós lemos o salmista depois de um grande livramento, ele reflete o que havia acontecido e como ele havia reagido naquele momento. Então, Salmo 116, verso 10, nós lemos a sua afirmação. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Faça como este salmista. Exercite a fé verdadeira, mesmo reconhecendo que é humano, limitado, fraco, que está sob grande pressão. Deus será glorificado quando confiarmos nele
e por não arredarmos pé disto diante das pessoas, embora reconheçamos que nós estamos sob grande pressão, sob grande tristeza, sob um vale sombrio, vale da sombra da morte. Ora, meus irmãos e meus amigos, mas há uma segunda razão. Há uma segunda razão ainda que eu quero alencar esta noite. Há uma segunda razão para que crentes passem por vales da sombra da morte. O vale da sombra da morte, muitas vezes, é um meio de refinar a nossa dependência do Senhor. Olhem, por favor, novamente para o Salmo 23. Voltemos ali. Por favor. Meus irmãos e meus amigos, Salmo 23, no verso 4. O verso 4 é um verso de transição no Salmo 23. Todos os comentaristas e exegetas concordam plenamente com isto. No verso 5 nós temos a confirmação daquele crente, de que ele foi eleito por Deus, de que ele é chamado por Deus. Isto foi confirmado, tanto a sua eleição quanto o seu chamado foram confirmados mesmo diante dos seus inimigos. Antes, vejam o versículo 3. Ele havia sido restaurado e guiado na lei do Senhor, para viver uma vida justa, reta e santa. Mas o verso 4 é o momento de transição, em que ele está sendo guiado, aperfeiçoado na obediência, para o verso 5, onde ele é confirmado. Meus irmãos e meus amigos, mas o verso 4 é o momento em que ele aprende a profunda dependência do Senhor. É o momento em que ele tem profunda intimidade com a proximidade da misericórdia do Senhor. A misericórdia é experimentada aqui, no sentido da sua necessidade de proteção e de dependência do Senhor. O vale da sombra da morte alinha o crente com maior dependência do Senhor e faz experimentá-lo maior intimidade com o Senhor. Há um efeito, vamos dizer, purificador no crente passar pelo vale da sombra da morte, em comunhão com o Senhor. Eu quero, então, entender, dentro ainda desse mesmo assunto, né? Desse refinamento, o que é esse refinamento? Essa experiência pode ser subdividida em 3 fatores. 3 fatores. Há muitos fatores, mas eu quero destacar 3 pelo menos. Em primeiro lugar, passar pelo vale da sombra da morte mina a autossuficiência do crente. Abala a falsa segurança que estava se formando em nós em tempos de prosperidade. Estas coisas estavam se formando em nós e elas estavam se formando de um modo quase imperceptível. Um período que nós estávamos bem, prosperando e as coisas dando certo a nosso favor. Mas estas coisas minam a fé verdadeira. Elas impedem que a fé verdadeira avance e progridam. O crente, de repente, é abalado. E são esses momentos do vale da sombra da morte que nos permitem ver, aliás, quão frágeis são todas as coisas. Que tudo sempre foi por graça. Sempre tudo foi pela graça. Nada, e nenhuma coisa em nossas vidas não foi senão pela graça. E esses momentos nos permitem ver quão frágeis todas as coisas são. E que é a graça, tão somente a graça que tinha nos sustentado até ali. É desta forma que a fé verdadeira se aprofunda. Ela torna-se mais sábia, ela vai buscar novamente o Senhor. Procuramos o conhecimento de Deus. Buscamos uma vida mais intensa de oração, né? Meus irmãos e meus amigos, maior dependência. Mas há um segundo fator relacionado a esse refinamento. Em segundo lugar, o vale da sombra da morte destrói aquilo que é falso e nos conduz às ternas misericórdias de nosso bom pastor novamente. Oh, meus irmãos, há 2 extremos aqui, nesse terceiro fator. O crente verdadeiro será guiado para
empurrado para apenas um desses extremos. Os não crentes serão empurrados para o outro extremo. Momentos de dor, abandono, sofrimento no vale da sombra da morte pressionam-nos para tornar-nos pessoas mais amarguradas, mais desesperadas, que buscam se refugiam na autossatisfação carnal e até deste mundo, ou esses vales nos empurram, e este é o caso dos verdadeiros crentes, nos empurram para o outro extremo, considerar aquilo que é eterno, o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, o favor de Deus que nunca pode mudar em nossa direção, uma vez que fomos colocados dentro do reino de Deus. Mas eu quero considerar ainda um terceiro fator. Em terceiro lugar, o terceiro fator é que a própria experiência com a graça de Deus mostra quão sólida, quão firme é a graça mesmo em sombras, em vales de sombra da morte. É pela graça de Deus que crentes suportam os piores desafios. Crentes verdadeiros não são arrancados do chão por causa da graça. E os próprios crentes passam a perceber isto. Glória a Deus por isso. Galhos secos, por outro lado, galhos que não estão em Cristo, varas secas que não estão em Cristo, que não permanecem em Cristo, são as pessoas que professam, aquelas que professam apenas a fé de forma externa, mas não possuem de fato a fé verdadeira. Elas são arrancadas em momentos difíceis. Os momentos difíceis servem para arrancá-las de uma falsa profissão de fé. Leiamos agora, por favor, Mateus, capítulo 13, verso 20 e 21. O próprio Senhor Jesus Cristo tocando neste assunto. Mateus, capítulo 13, versos 20 a 21. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo está falando sobre o terceiro, o segundo tipo de solo que recebe a palavra logo com alegria, com avidez. E diz nosso Senhor Salvador Jesus Cristo: o que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A angústia e o sofrimento, diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram os meios de arrancar aquela pessoa de uma falsa profissão de fé, porque ela não possuía raiz em si mesma. Ou seja, a falsa conversão estava escondida ainda naquele coração. Coração não convertido. Falsas conversões não podem suportar a temperatura determinada da fornalha, que é apenas para a fé verdadeira. Porém, os crentes verdadeiros, onde eles estão plantados, no calor onde eles são colocados, eles resistem, porque a graça de Deus está ali com eles. Na situação mais difícil, mais dificultada pelas circunstâncias e que podem até gerar medo, tornam-se um alvo da graça, para que aquela pessoa seja confirmada como filho e filha de Deus, vivendo pela fé. Ora, meus irmãos, meus amados amigos, eu vou avançar agora, lembrando da questão crucial que havia deixado por último. Agora temos que considerar a seguinte questão, que foi anunciada logo ao início. Todas as pessoas estão sob a mesma condição? As mesmas condições deste vale da sombra da morte? O Salmo 23 está mostrando aqui que aquela pessoa, o salmista Davi, estava em veredas da justiça. E ele afirma que, embora ele estivesse ali, ele poderia passar por vales escuros. Então a pergunta é, os crentes verdadeiros em Cristo estão vivendo os mesmos perigos dos não crentes em vales escuros, os quais eles também podem passar?
A grande resposta é que nem todos estão. Nem todos estão nesta mesma condição. Uma das coisas mais impressionantes que nós podemos entender aqui é o que define a realidade pela qual nós estamos passando como um vale escuro de sombra de morte. Sombra da morte. O puritano Obadiah Sidgwick, no século XVII, irmãos e amigos, utilizou o seguinte princípio para entender o verso 4 do Salmo 23. Ele dizia: a honra do sofrimento não depende das coisas que sofremos, mas da causa. A honra do sofrimento não depende das coisas que sofremos, mas da causa. Há muita gente sofrendo. Todas as pessoas praticamente têm alguma espécie de sofrimento. Mas isto não é honra em si mesmo. Porque aquelas pessoas estão passando por aquilo. Essa é uma grande questão. Para aqueles que estão andando em veredas da justiça, como o salmista, e ainda estão também caminhando por um vale da sombra da morte, sua condição difere infinitamente do caminho daqueles que estão no caminho da impiedade. Um sofrimento de um homem que está em profunda comunhão com Deus e ainda foi retirado da sua tranquilidade para ser colocado na escuridão, não está na mesma condição daqueles que no vale da sombra da morte estão vivendo impiamente. Então, meus irmãos e amigos, a ideia certa acerca do nosso sofrimento sempre deve ter como referência, como baliza, o caminho que nós estávamos antes. Como caminhávamos com Deus? Como é que nós estávamos nos submetendo a Ele antes de tudo isto ocorrer? Nem todo sofrimento possui a mesma linguagem. O vale da sombra da morte possui muitos peregrinos, mas são peregrinos diferentes. Nem todos estão indo para o mesmo destino. E nem todos estão na mesma jornada. Há razões diferentes porque as pessoas estão nos vales da sombra da morte. Porém, dentro deste vale, uma questão é certa que deve ser colocada. Uma das questões primordiais aqui que deveremos perguntar é: o meu medo neste vale tem sido afastado pela confiança nos ofícios desse supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo? Seus ofícios de salvação? Meus irmãos e meus amigos, muitas pessoas não sabem, mas no original do Salmo 23, no verso 4, não há a expressão no original hebraico, a expressão pois tu estás. Vejam, por favor, lá no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não há esta expressão no original, porque, pois tu estás. Há apenas a expressão, junto a mim, o teu bastão e o teu cajado me consolam. Vejam, ele não diz que ele vê. Ele sofre apenas a presença do bastão e do cajado. Não há, pois tu estás, mas há o ofício do pastor para proteger com a vara, afastar o perigo, e o cajado para trazer a ovelha para junto de si, em maior comunhão, mesmo nos momentos mais escuros. A grande questão é: quem tem esses ofícios na sua direção? Nós ouvimos muitas pessoas estão falando em Jesus, muitas pessoas estão falando em Jesus nos seus sofrimentos, clamando a Ele até mesmo nos seus sofrimentos. Porém, a maioria delas nunca se refere a Ele como Salvador, como Senhor das suas vidas. Nunca se refere a Ele nos seus ofícios de salvação, de aperfeiçoamento, de santificação. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, elas não pensam nas coisas do reino e não pensam que Cristo está operando nelas mesmo ali. Esta é a grande diferença, irmãos e amigos. Nem todos estão
sob a mesma condição em meio à dor e ao sofrimento de um vale sombrio e escuro da morte. Meus irmãos e meus amigos, vamos até aqui nesta introdução. Eu quero convidá-los então apenas a algumas breves lições dentre, creio eu, das muitas que nós já vimos aqui. Então, eu quero apenas algumas aplicações e algumas delas serão até uma lembrança do que nós já vimos. Voltemos ao verso 4, irmãos, do Salmo 23. Dessa introdução, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Primeira lição. Considere o quanto Deus em Cristo está sendo glorificado em seu sofrimento. Considere o quanto Deus em Cristo está sendo glorificado em seu sofrimento. O que foi que Jó disse no auge do seu sofrimento, que é o capítulo 23 do livro de Jó? Por favor, vamos ali. Jó, capítulo 23, e o versículo 10. Jó disse no auge do seu sofrimento. Ele disse, todavia, ele me conhece bem o caminho, por onde passam os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como o ouro refinado. Não é verdadeiramente impressionante que um homem, no seu mais profundo abandono, doloroso, seu mais profundo sofrimento, esquecido, rejeitado até pela própria esposa, que perdeu tudo, considere que o mais importante é que, se for necessário, se Deus estiver usando aquelas circunstâncias para que a sua fé seja refinada e que Deus seja glorificado, seja exaltado, então que isto ocorreria. Glórias ao Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Se isto for necessário, se é a fé que Deus quer ver, a confiança, e Deus vê a fé. Deus conhece a sua natureza, porque é um dom que provém dele. Ele seria exaltado, disse Jó. Algo que esquecemos também no vale escuro da sombra da morte. O fato de que há pessoas que observam o nosso comportamento e Deus precisa ser glorificado. Quero levá-los agora ainda a mais um salmo, Salmo 40. O Salmo 40, versículo 3. Como o nosso sofrimento e os nossos vales escuros afetam os demais crentes que estão nos observando. Diz o Salmo 40, verso 3, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que significa isto? Significa que cada ato da graça de Deus na direção daqueles que esperam nas suas promessas aviva os outros crentes no temor do governo pactual do Senhor, no temor de Deus em seu governo pactual, que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é fiel, mesmo nas maiores dificuldades. Cada ato da graça em que um crente espera e confia no Senhor, na sua escuridão, momentos escuros, aviva o temor de crentes verdadeiros, dos outros crentes, no temor de Deus no seu governo pactual. Então consideremos agora a segunda lição, segunda aplicação. Considere o vale da sombra da morte no qual adentrou, juntamente com a condição em que estivera anteriormente. Eu pergunto a você, você estava vivendo para a glória de Deus antes de entrar neste vale? Estava se deixando conduzir pelo Espírito de Deus, por veredas de justiça? Porque se estava, nos argumentos dos versos 3 e 4 do Salmo 23, é que você está seguro. Chegará ainda o verso 5, onde será confirmado. Embora não saiba as causas, nem sempre Deus nos dá as causas do seu refinamento. Embora não saiba as causas e as razões, como também Jó não sabia, você também pode dizer com ele, poderá dizer com ele aquilo que diz, que ele disse em Jó, capítulo 42, verso 1. Bem sei que tudo podes,
nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei, ó Senhor, que tudo podes, esse é o teu reto querer, e eu tenho que me submeter a ele. Meus irmãos e meus amigos, se você estava vivendo piedosamente, servindo ao Senhor, zelosamente, estava vivendo em piedade, como disse Calvino, né? Se você estava abraçando a Deus como um pai e temendo desagradá-lo mais do que temeria a própria morte, então está em solo firme. Não tema esses momentos escuros. Por outro lado, se adentrou esses vales sombrios e escuros como a morte, porém estava vivendo no desagrado do Senhor, se estava colocando a si mesmo contra a sua vontade, se deixou de servi-lo obedientemente, se postou contra o seu reto querer, então o que você mais necessita agora é de arrependimento verdadeiro. Não precisa de consolo. Precisa de arrependimento. Necessita considerar que a gravidade destas sombras não está relacionada a provações, mas desagrado. A desagrado. E nada é mais escuro, nada escurece mais a nossa vida do que desagradar ao Senhor. E meus irmãos e amigos, vamos então para a última lição dessa introdução ao verso 4 do Salmo 23. Se você fez se você fez uma profissão de fé em Cristo, porém sem nenhuma perspectiva da cruz e de dificuldades reais pelas quais terá de passar, você está sob o perigo de se tornar um apóstata. Está sob o perigo de se tornar um apóstata. Você fez apenas uma profissão de fé sem considerar a realidade do que seja o sofrimento na vida cristã. Existem duas pressuposições de um coração que nunca se firma na religião bíblica. Duas pressuposições apenas. Primeira, não há nenhuma humilhação sólida pelo pecado. Nunca houve nenhuma humilhação verdadeira pelo pecado. A segunda pressuposição é um falso senso da realidade. Nenhum sofrimento é aceito junto com a vida cristã. Meus irmãos e amigos, estas duas pressuposições tornam a profissão de fé de qualquer pessoa uma profissão de fé apenas externa e falsa. Vejam o que diz o Novo Testamento, ali em Lucas capítulo 9. Permitam-me ler, abram suas Bíblias, aliás, Lucas capítulo 9, nos versos 23 e 24. Por favor, abram ali. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a realidade do que seja o cristianismo, a vida cristã, ele colocou juntamente com a autonegação o fato de que há uma cruz, o princípio da cruz a ser carregado. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se na pressão dos sofrimentos jogamos a cruz fora para pretender alcançar certa felicidade, nossa profissão de fé logo desaparecerá. Porque a nossa profissão de fé envolve momentos difíceis também. Meu conselho para você, à luz das Escrituras, é: a priori, não se preocupe com o seu sofrimento. Não se preocupe a priori, a princípio, com o seu sofrimento. Preocupe-se, sobretudo, com uma conversão sadia. Preocupe-se em considerar se realmente negou a si mesmo, tomou a cruz. E isto está sendo uma realidade em sua vida em qualquer momento. Preocupe-se em possuir a Cristo em todo o tempo, por meio de uma fé genuína. Que o Senhor derrame graça sobre nós, para entendermos os momentos que passamos nos vales escuros e a nossa verdadeira condição.
Meus irmãos e meus amigos, que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, ó Deus excelso, que conhece os caminhos de todos os homens, o Senhor que conhece o estado, a condição de cada um de nós, ó Senhor nosso Deus, nós, sobretudo, Senhor, acima de todas as coisas, nada é mais precioso para nós do que a Tua glória, Senhor, ser manifestada em todos os tempos das nossas vidas como filhos Teus, Senhor. Seja nos momentos onde há o raiar da luz do sol e dias bons, mas também quando o Senhor quer ser glorificado em vales escuros. Louvamos-te, Senhor, porque todos os nossos dias te pertencem. Louvamos-te porque a fé verdadeira é um dom que vem do Senhor e que o Senhor sempre será glorificado tão somente pelo aperfeiçoamento da nossa fé. Ó Senhor nosso Deus, conduze-nos com a Tua graça, Senhor, para que entendamos a nossa dependência de Ti em todo o tempo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, a vermos, ó Pai eterno, a todos os que Te pertencem, que possamos ver que o Senhor jamais nos deixa sozinhos, de que a Tua graça está muito mais junto a nós quando nos tornamos dependentes e ela se aperfeiçoa. O Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, Senhor. Nós Te louvamos, ó Senhor nosso Deus, porque o Senhor é o mesmo, seja nos dias de sol, seja nos dias escuros, onde tememos, onde podemos sofrer. O Senhor nunca nos deixará sem a Sua preciosa graça. O Senhor nunca nos deixará sem que continuamente esteja operando o aperfeiçoamento da nossa salvação, ó Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos, mas nós clamamos a Ti, Senhor, para que derrame a luz do Teu Evangelho para aqueles, ó Senhor nosso Deus, que não estão nos Teus caminhos e não estão sofrendo em vales escuros por causa de uma fé verdadeira, mas por causa da impiedade dos seus caminhos e por causa da dureza dos seus corações. Só Tu podes, ó Senhor nosso Deus, manifestar a luz do Teu Evangelho e mostrar-lhe Cristo, mostrar a todos a Cristo Jesus, o Senhor, aquele que é o bom pastor e é o único que pode nos conduzir em todo o tempo em Sua soberana salvação. Derrama a compreensão do Evangelho, Senhor. Mostra a graça do Teu Filho chamando pecadores a Ti, para que se convertam a Ti, Senhor, e possam considerar, ó Pai eterno, um cristianismo bíblico que não nega a Cristo nos momentos de dor, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor firme, ó Pai eterno, todos que Te pertencem em santos caminhos de salvação, Senhor. E chame aqueles que estão, Senhor nosso Deus, na escuridão das trevas, sem o Senhor, ó Pai. Nós Te pedimos isto, clamamos a Ti, confiamos a Ti todas estas coisas, Senhor, pois só Tu és suficiente para elas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, que o Senhor seja exaltado, bendito para sempre por Sua palavra. Amém.